Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, análise dos grupos da Copa do Mundo do ano que vem. Sorteio já realizado, 12 grupos definidos. Vamos falar do grupo do Brasil e vamos falar também, claro, da teta, da moleza que pegou a Argentina. Tudo isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos analisar aqui os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é um app totalmente gratuito, tanto para baixar quanto para usar, que você tem estatística de tudo que é jogo de futebol, inclusive de Copa do Mundo. Não é só estatística, é acompanhamento de jogos, resultados, classificação, tabela, calendário, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Bem, meus amigos, estamos aqui para falar dos grupos, dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Para você que estava viajando, o sorteio foi realizado nesta sexta-feira, né? Na tarde desta sexta-feira, aqui no Brasil. E aí depois de uma cerimônia longuíssima, inclusive com uma cerimônia constrangedora com a FIFA, dando o prêmio de paz no futebol, ou o prêmio de pela paz no futebol para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí depois ela fez o sorteio dos grupos. E aí eu quero analisar aqui, e estou trazendo essa arte do Flash Score para a gente analisar aqui, quero analisar os grupos. Num primeiro momento, eu queria dizer que eu acho que não tem nenhum grupo da morte, propriamente dito, vocês que amam essa bobagem aí de grupo da morte, até porque o regulamento novo da Copa do Mundo, que é 12 grupos de 4, passando os 2 melhores de cada grupo, total de 24 seleções, mais os 8 melhores terceiros colocados. Então, para fazer 32 e a partir daí, 16 avos de final, oitavas, quartas, semi e a grande final. Esse formato, ele tira um pouco o caráter de fase de grupo da morte, né? Tira o caráter, porque em grupos aqui, por exemplo, o grupo L, que tem Inglaterra, Croácia e Gana, que talvez você teria ali, e Panamá completando, mas você teria 3 times brigando por vaga, se Gana melhorar um pouco, podendo passar os 3 primeiros, tira um pouco o caráter de grupo da morte. O grupo mais difícil, ou o grupo mais com cara de grupo da morte, seria o grupo I. O grupo da França, Senegal, aí alguém que vem da repescagem mundial, ou Bolívia, ou Suriname, ou Iraque, e a Noruega. Eu acho que esse é o grupo mais com cara de grupo da morte, mas também não é grupo da morte. Grupo da morte foi aquele lá de 2014, Itália, Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. 4 para passarem só 2, e acabou que a Costa Rica passou em primeiro ainda. Costa Rica e Uruguai passaram, então assim, isso era grupo da morte. Então, não vejo o grupo da morte aqui. Mas tem o grupo da vida. Sabe qual é o grupo da vida? O grupo da vida, claro, é o grupo J da Argentina. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Sem dúvida alguma, é o grupo mais tranquilo dessa Copa do Mundo. Para mim, não tem nenhuma dúvida disso. Tudo bem que a Áustria é um time que pressiona demais, né? O Ralf Rangnick, que é um técnico que muito bem avaliado, inclusive por outros técnicos, ele tem colocado essa Áustria um time que pressiona o tempo todo, um time que sufoca e tudo. Mas, dentre os europeus ali, em especial os europeus que estavam no pote 2, era o time menos forte, né? Então, esse grupo, com Argélia e Jordânia, a Jordânia estreando em Copa, fez até uma boa eliminatória asiática, né? Fez uma boa eliminatória asiática, mas a Argentina pegou o grupo da vida, o grupo da tranquilidade. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. Por quê? Porque o time da Argélia é um time com qualidade, alguns bons valores. A Áustria é um time que pressiona muito e a Jordânia fez uma boa eliminatória. Mas
A Argentina está muito forte. E a Argentina vai naquela pegada de tá no momento em que tudo funciona, em que a confiança está lá no alto, em que os outros temem a Argentina. Então, pensando nesse combo, na fragilidade dos três, Argélia, Áustria e Jordânia, e a Argentina estreia contra a Argélia, e o poderio atual da Argentina, esse é o grupo da vida, é o grupo J, é o grupo mais tranquilo aí. A Argentina pegou uma facilidade. Tem ali uma progressão, uma projeção da Argentina pegar o Uruguai no primeiro mata-mata, depois pegar Egito ou Irã, ou Paraguai ou Estados Unidos, depois nas oitavas, e aí nas quartas você poderia ter um Argentina e Paraguai. Perdão, Argentina e Portugal. Se Argentina e Portugal passarem em primeiro e avançarem, eles se enfrentariam nas quartas de final, mas isso a gente vai falar depois. Já que eu já falei aqui do grupo da vida, eu queria começar dando uma pincelada rápida nos grupos. O grupo A, México, África do Sul, Coreia do Sul, e aí alguém que vem da repescagem europeia, alguém de Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchequia ou Irlanda. Aqui pode ser Dinamarca, pode ser a Irlanda, até a Tchequia fez uma boa eliminatória. Esse grupo aqui é um grupo muito aberto, né? Esse grupo aqui é um grupo muito aberto. A Coreia do Sul não vive um bom momento, a África do Sul se complicou nas eliminatórias porque escalou um jogador irregular, mas acho que esse grupo aqui tá bem aberto, cara. Qualquer um dos quatro pode sonhar com vaga e qualquer um dos quatro pode ser eliminado. Detalhe, a México e a África do Sul abrem a Copa do Mundo. O primeiro jogo da Copa é México e África do Sul, que é o mesmo jogo de abertura da Copa de 2010, só que aí é o contrário, África do Sul e México. Terminou 1-1, aquele gol do Tchabalala lá de fora da área, mas esse aqui é um grupo muito equilibrado. O grupo B, considerando que a Itália passe da repescagem, é uma possibilidade, mas também pode ser que a Itália paçoque de novo. É quase como se a Itália virasse cabeça de chave, né? A Itália ficou ali patinando para ser cabeça de chave, tivesse passado em primeiro, seria cabeça de chave, tivesse classificado direto, mas um grupo B com Canadá, que é país sede, ou seja, foi o cabeça de chave do grupo B, Itália, Irlanda do Norte, Gales ou Bósnia, quem sair dessa repescagem, que vai ser em março, Catar e Suíça. O Catar aqui, um time que, depois de ter sediado a Copa de 2022, não conseguiu evoluir. O time da Suíça fez uma boa eliminatória, né? Uma eliminatória bem consistente. E ali, se a Itália for, acho que a Itália pode fazer uma boa Copa, até porque caiu num grupo em que ela tem condição de jogar bem contra o Canadá, jogar bem contra o Catar. O Canadá não vive uma boa fase. Então, mas é um grupo ali que Suíça e Itália, se a Itália passar, aparecem mais à frente. Vou deixar o Brasil por último, tá? Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália, e aí o vencedor da repescagem europeia, Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Acho que a Turquia é a melhor seleção dessas quatro, mas a Eslováquia fez uma eliminatória excelente, complicou muito a vida da Alemanha, mas eu acho que a Turquia é o melhor time. E aí, se a Turquia entrar nesse grupo, para mim a Turquia é o principal favorito desse grupo. E depois os outros três brigam fortemente pela segunda ou pela segunda e pela terceira vaga. Mas acho que a Turquia, se entrar, é o melhor time desse grupo D aí. Estados Unidos viveu um começo de ciclo muito ruim, se recuperou recentemente. O Paraguai do Gustavo Alfaro é um time dificílimo de ser batido, dificílimo. E o time da Austrália quase sempre tem o mesmo perfil, né? Um time difícil, físico demais, um time difícil de ser batido, mas que às vezes falta um pouco de recurso técnico, né? Então, mas a Turquia entrando, eu acho que a Turquia é favorita para ganhar o grupo e os outros três podem sonhar perfeitamente. Grupo E. Grupo E tem Alemanha, Curaçao, estreante, Costa do Marfim, nesse processo de retomada de força, e Equador. A Alemanha patinou um pouquinho no começo da eliminatória, acho que o Nagelsmann tem a condição de fazer um bom trabalho, com uma Alemanha mais renovada. Curaçao, de fato, é um time que surpreendeu nas eliminatórias, ganhando seu grupo na CONCACAF, a CONCACAF sem Canadá, México e Estados Unidos, que já estavam classificados, mas
É um time que acho que no ambiente de Copa não deve impor muitas dificuldades e acho que o Equador pode incomodar. Acho que o Equador tem condição de, numa dessa, bater uma quarta de final aí. É um time sólido, é um time com jogadores jogando fora do país bem. Tem o Caicedo voando no Chelsea, um dos melhores meio-campistas do mundo hoje. Acho que o time do Equador é um time que pode incomodar. Acho que a Alemanha é favorita para a primeira vaga, mas acho que o Equador pode incomodar ali, até porque os dois vão se enfrentar na última rodada. Então acho que a Alemanha é favorita e o Equador em segundo. Grupo F, grupo de Holanda, Japão, Tunísia e aí um da repescagem europeia, ou Ucrânia, ou Suécia, ou Polônia, ou Albânia. A Polônia é aquele time que é um leão em eliminatória, chega nos torneios mesmo, ou Euro ou Copa, não consegue produzir tanto. Mas acho que ela é favorita a ganhar essa repescagem. Alguma coisa de Suécia. Suécia não ganhou o jogo na eliminatória, mas sabia que já estava pelo menos na repescagem. Então a Suécia pode, de repente, se acordar para a vida, incomodar. Acho que esse grupo aí é um grupo bem perigoso para a Holanda. Por quê? Porque o time do Japão hoje é a melhor seleção da Ásia. O Brasil perdeu para o Japão recentemente, de virada. A Holanda foi muito bem nas eliminatórias, mas numa eliminatórias que a Holanda foi pouco testada. E a Tunísia é um time muito sólido defensivamente, é um time que não tem vergonha em se retrair e sair numa bola mais longa. Então acho que é um grupo que a Holanda pode se complicar. Acho que nesse grupo Holanda e Japão passam. E aí tem que ver o que ficaria em termos de terceira vaga, em termos de saldo de gol, essas coisas aí, com o europeu que vier e até com a própria Tunísia. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. A Bélgica, ela vive aquela indefinição, né? Ou aquela mudança de ciclo da galera que fez a parte da grande geração belga, que ainda tem um De Bruyne, ainda tem um Lukaku, alguns jogadores ali que ainda tem dessa geração, e alguns outros novos que ainda não explodiram tudo que podem na seleção, mas ainda é uma seleção, para mim, bem mais forte desse grupo aí. E aí Egito e Irã ficariam brigando por uma segunda vaga, e a Nova Zelândia pode aí de repente incomodar aqui e ali, né? O time da Nova Zelândia é um time também com alguns jogadores de rodagem na Inglaterra, um time também físico, forte fisicamente, e também que sabe se defender. Mas acho que esse grupo aí, a Bélgica, mesmo não tendo o poderio que já teve, acho que a Bélgica é bem favorita para esse grupo. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. É bem possível que quando Espanha e Uruguai se enfrentem, os dois já estejam garantidos, ganhando de Cabo Verde e ganhando da Arábia Saudita. A Espanha, para mim, é uma das favoritas, se não a grande favorita para o título da Copa. E o time do Uruguai ainda com esses problemas aí de Bielsa com alguns jogadores, Bielsa não falando a mesma língua do grupo, o Uruguai sendo muito instável nas eliminatórias, ainda tem recurso técnico para aparecer. Cabo Verde vem com muita disposição para essa Copa, fez uma excelente eliminatória africana, e a Arábia Saudita, que ganhou da Argentina na estreia de ambas na última Copa, é um time que talvez se esperasse que desse um passo à frente, acabou não conseguindo, tanto que precisou ir, não classificou direto na Ásia, classificou depois nas vagas adicionais. Grupo I, para mim o grupo mais difícil aí, França, Senegal, Noruega e Bolívia, Suriname ou Iraque, um desses vai. Eu acho que tem possibilidade de ser a Bolívia. Acho que aí são três seleções bem fortes. França, candidata a título. Senegal, hoje, depois do Marrocos, é a segunda melhor seleção africana. E Noruega, que é candidatíssima à surpresa da Copa do Mundo. Então, é um jogo bem complicado. Vale lembrar, França e Senegal fizeram um jogo de estreia da Copa do Mundo 2002 e Senegal ganhou por 1-0, aquele gol do Boba Diop. Acho que a França que costuma, na fase de grupos da Copa, dar aquela morcegada, dar aquela sensação da França só jogar quando quer, dessa vez vai ter que dar uma esticada de corda, porque senão pode se complicar um pouco. Grupo bem enrolado. Acho que a Noruega tem a falta de experiência em Copa. Senegal, por exemplo, o núcleo de Senegal
está bem mais experimentado em jogar a Copa, mas acho que esse grupo aí é um grupo bem difícil de prognóstico. O grupo J, já falei aqui, faltam 2 grupos. O grupo K, Portugal, e aí o vencedor da repescagem, República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia, deve ser República Democrática do Congo, que acho que é o time mais forte desses 3, Uzbequistão, estreante em Copa, e Colômbia. Esse acabou virando um grupo que parece fácil para Portugal, mas não é. É um grupo muito trabalhoso. O time da República Democrática do Congo é um bom time, tanto é que eliminou Nigéria e Camarões na repescagem africana. Eu acho que ele ganha essa repescagem mundial. O Uzbequistão é um time sólido, é um time muito consistente, inclusive um time que faz boas transições, um dos primeiros times a classificar na Ásia, estreando em Copa, e o time da Colômbia fez um ciclo muito bom. Chegou a ficar mais de 20 jogos invicto, decidiu a Copa América, poderia ter sido campeão em cima da Argentina. A Colômbia tem condição de incomodar. Então Portugal, supostamente, parece que é um grupo fácil, mas não é. Na prática, não é. E o grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Esse grupo, a Inglaterra jogou com o Panamá na Copa de 2018 na fase de grupos e foi eliminada pela Croácia na semifinal. Mas acho que hoje a Croácia já está bem menos forte do que foi em 18 e 22. E a seleção de Gana é uma seleção que hoje ainda não encaixou muito o seu jogo. Alguns jogos ruins nas eliminatórias. E o time do Panamá, que virou na última rodada para garantir a classificação na CONCACAF, né? O classificado até então era o Suriname, o Panamá conseguiu garantir a vaga na última rodada. É um time que pode complicar ali, mas é um time que normalmente vai ter menos poderio ali. Então é um grupo que a Inglaterra, na minha visão, deve ter um pouquinho de trabalho, mas deve sobrar. Esses seriam as questões. E aí a gente chega ao grupo do Brasil. O que eu acho do grupo do Brasil? É uma moleza? Não. Mas é dificílimo? Não, não é. Não é. É bem verdade que o cenário lá, quando o Brasil foi sorteado para o grupo C, já é um grupo que não era o que a comissão técnica da seleção queria. A comissão técnica queria que o Brasil ficasse na costa oeste dos Estados Unidos, lá para Los Angeles, por ali. Acabou ficando na costa leste, porque esses jogos são em Boston, em Nova York, Filadélfia, ou Miami, ou Atlanta. Então, a definição dos jogos mesmo, da ordem dos jogos, quer dizer, da ordem dos jogos não, do calendário dos jogos, dos estádios, vai acontecer no sábado. A FIFA vai divulgar isso no sábado. Então, quando o Brasil foi sorteado e depois o Marrocos, e do pote 3, a Noruega foi uma das últimas a sair. Podia sair para o Brasil Noruega, Escócia e acho que o Uzbequistão, se eu não me engano. Tinha aquela possibilidade de fazer, caramba, o Brasil tem chance de pegar Brasil, Marrocos e Noruega, que seria um grupo dificílimo. Mas acabou que em vez da Noruega veio a Escócia. E por fim veio o Haiti. O Haiti é uma seleção com poucos talentos individuais, né? É uma seleção que tem poucas condições de desequilibrar defensivamente. Conseguiu uma classificação num grupo dificílimo com Costa Rica e Honduras, mas é um time que vai jogar o mais fechado que conseguir explorar contra-ataque. Basicamente é isso. Então o Brasil tem boas chances. E a Escócia é um time físico também, é um time que pode igualar as coisas fisicamente e para tentar tirar volume do adversário. É um time com jogadores que têm se destacados em ligas europeias, o Gilmour, Maguin e principalmente o McTominay, eleito na temporada passada o melhor jogador do campeonato italiano, mas é um time que vai fazer aquilo de ligação direta e tentar contra-ataque. Basicamente é isso. Pode dar trabalho para o Brasil? Pode, mas acho que o Brasil tem obrigação de ganhar obrigação, né? O Brasil tem muitas condições de ganhar da Escócia, especialmente considerando a fragilidade ofensiva da Escócia. Quem tem feito os gols na Escócia são os meio-campistas ou laterais. Então acho que o Brasil tem. E Marrocos, esse é um adversário dificílimo. O Brasil pegou o pior adversário do pote 2. Marrocos foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 2022, quando trocou de técnico, a Copa foi em novembro, trocou de técnico em setembro.
e encaixou o seu jogo jogando muito defensivamente, sendo um time de muita reação, de muito reativo, mas funcionou e fez a melhor campanha de um africano, terminando indo para a semifinal. Só que, de lá para cá, Marrocos melhorou, tanto em termos de proposta de jogo, quanto tecnicamente. Marrocos melhorou muito tecnicamente. Trouxe o Brahim Dias, que estava na dúvida se jogava pela Espanha ou por Marrocos, decidiu jogar por Marrocos. Tem alguns jovens surgindo, como, por exemplo, o Ben Seguir, que joga da esquerda para dentro, bom jogador, e passou a jogar nesse ciclo ofensivamente, mas com uma capacidade maior de propor jogo, explorando sua qualidade técnica. A dúvida é, na Copa do Mundo e principalmente nos jogos maiores, Marrocos vai ser propositivo ou vai voltar para o lado defensivo? Mas é um time difícil, é um time que pode complicar muito a vida do Brasil, ainda mais com o peso da estreia. Eu acho o seguinte, como eu coloquei na thumb, não dá para ter medo de um grupo de Marrocos, Escócia e Haiti. Não dá para ter medo. Se você vai para a Copa do Mundo com medo de um grupo de Marrocos, Haiti e Escócia, você é melhor cair na primeira fase ou melhor nem ir. Não dá para ter medo. Mas não é um grupo fácil. Mas também não é um grupo difícil. É um grupo trabalhoso. É um grupo que dá trabalho. Mas eu acho que o Brasil tem muitas condições de passar em primeiro lugar nesse grupo. Aí, em termos de duelo, se o Brasil passar em primeiro desse grupo C, o Brasil duelaria contra o segundo colocado do grupo da Bélgica, que é Bélgica, Japão, caramba, eu vou pegar aqui, Bélgica, Egito, não é o grupo da Bélgica, é o grupo da Holanda, perdão. Brasil, se passar em primeiro, pega o segundo do grupo F, o grupo da Holanda, que é Holanda, Japão, o vencedor da repescagem, Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia ou Tunísia. Eu, considerando que a Holanda passa em primeiro, se o Brasil ficar em primeiro, ele pode pegar ou Japão, ou Polônia, eventualmente até uma Tunísia, mas acho que ficaria mais para Japão ou Polônia. E aí, acho que o Brasil tem condição de passar em primeiro e, de repente, eventualmente passar desse duelo de 16 avos de final. Não dá para a gente ir fazendo simulação, porque você tem terceiros colocados, né? Você teria que fazer todo o simulador, placar por placar, para poder dizer. Então não dá para a gente fazer, é o ruim de ter terceiro lugar, mas é esse o cenário. O que você achou? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Gostou do Grupo do Brasil? Tem, para quem é supersticioso, a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, ele estava no Grupo C. E os dois últimos campeões do mundo, a França em 18 e a Argentina em 22, também saíram no Grupo C. Você acredita nisso? Diz aqui embaixo. Você acredita nessas coisas? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.